começar, você começa. Olá, bom dia, meus amados irmãos, boa noite. E mais uma vez, na graça, na paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus. Quero convidar você para abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, os versículos de 19 a 28. Nós lemos a palavra de Deus e ela nos traz a seguinte mensagem: Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída, porque lei das obras, não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Amém? Nós vamos meditar na palavra de Deus e vamos pensar sobre o tema Jesus Cristo, o remédio de Deus para curar o pecado, para tirar o pecado de nós. Nós estamos vivendo dias em que a palavra pandemia é muito familiar entre o povo ou entre as pessoas do mundo inteiro, porque estamos vivendo esta realidade, a realidade do coronavírus ou do Covid-19, e nós sabemos que isto mostrou a impossibilidade, muitas vezes, do homem de curar essa doença. Ainda estão discutindo, brigando sobre qual é o remédio ideal para curar. Com relação à cura também do pecado na vida das pessoas, as religiões estão até hoje discutindo qual é o remédio, qual é
a solução. E muitas vezes diz esse remédio, ou essa pessoa, ou esta religião, essa igreja é a solução para o pecado. Mas o que a Bíblia nos ensina, desde Gênesis e Apocalipse, que o único remédio suficiente, remédio que pode realmente tirar de nós o pecado, eliminar os efeitos, as consequências do pecado da nossa vida, é Jesus Cristo. Não existe, então, solução humana para este problema. Foi necessário que Deus se fizesse homem e viesse ao mundo para poder, então, resolver, solucionar, trazer a cura para o problema do pecado na nossa vida. E Jesus veio, e ele então é apresentado na lei, nos profetas, como a solução única para esse problema do pecado. E nós vamos verificar que não existe então obras nenhuma, nem obra da lei, nem obra de caridade, nem obra de justiça, que possa então resolver esse problema. No versículo 20, nós lemos o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que a lei não vem, a lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ela traz o conhecimento do pecado, não a solução para o homem. O pecado é uma pandemia assoladora no mundo. Nós lemos em 2 Timóteo 3,13, Paulo falando: mas os homens perversos e ímpios irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então o pecado, o homem pecador vai cada vez mais sendo envolvido, sendo escravizado pelo pecado. Por isso, a necessidade de crer em Cristo, de ter Jesus para poder resolver esse problema. Vamos destacar alguns pontos importantes nesse texto que nos mostra que Jesus é a solução para o problema do pecado. Primeiro, Jesus Cristo é o remédio exclusivo de Deus para salvar o homem do pecado. Nós podemos ver na Bíblia em vários textos falando sobre isto. Nós lemos no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro falando para os judeus, ele dizendo então, nessas palavras, sobre a eficácia de Cristo como o Salvador do homem dos seus pecados. E não há salvação em nenhum outro, diz Pedro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Então não existe uma outra solução, um outro remédio. O único é Jesus Cristo para o problema do homem. Nós podemos ler Jesus Cristo falando: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, como solução para o problema do homem. Em segundo lugar, Jesus Cristo é o remédio de Deus, aprovado pela lei e os profetas. Nós lemos isso no versículo 21 de Romanos 3, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O que nós encontramos no Velho Testamento é os profetas e Moisés falando sobre Jesus Cristo. Tudo que acontecia ali apontava para o Senhor Jesus Cristo. A justiça de Deus veio através de Cristo, porque nós somos pecadores indignos e Deus é um Deus justo, perfeito. E ele não podia justificar o homem
sem o pagamento de um preço, como nós já falamos em outra mensagem. Era preciso que fosse pago um preço. E Jesus Cristo veio nos substituir e pagar o preço agradável, suficiente na cruz do Calvário para nos resgatar. Então, Jesus Cristo é realmente o remédio aprovado pelo Velho Testamento, pela lei e os profetas. Ele veio então trazer a salvação para nós. Em terceiro lugar, Jesus Cristo é o remédio de Deus suficiente para todas as pessoas. Então hoje nós estamos vendo a ciência médica discutindo esse remédio não pode porque traz efeitos colaterais para quem tem determinadas doenças. Mas o remédio de Deus para o problema do pecado na vida do homem não tem efeitos colaterais. Por isso que o versículo 22 de Romanos 3, Paulo está nos dizendo: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, o problema do homem com relação ao pecado é o mesmo em todos os lugares do mundo, em todas as nações e tribos, línguas. Então, o homem tem o mesmo problema chamado pecado. Por isso que o versículo 20, no versículo seguinte, ele diz o seguinte: porque todos pecaram, versículo 23, e destituídos estão da glória de Deus. Por isso é um remédio suficiente para todos e não tem efeitos colaterais, porque foi um remédio criado por Deus, produzido pelo sacrifício de Cristo e que traz então a cura para os homens dos seus pecados. Porque o problema do homem é sempre o mesmo em toda época e em todos os lugares. Paulo, escrevendo aos Efésios 4:22, ele fala: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então há um velho homem em nós e que ele precisa ser despido, como tirar uma roupa suja, e revestirmos então do novo homem que Jesus Cristo veio e produziu em nós através do novo nascimento. Em quarto lugar, Jesus Cristo é o remédio de Deus oferecido sem custo para os homens. Sabemos que hoje as pessoas vivem apresentando remédio, solução para o problema, mas é preciso, inclusive aquele que era barato, e hoje é preciso de uma receita médica para poder comprá-lo. Mas aqui nós vemos que o remédio de Deus é sem custo nenhum para o homem. Por isso que o versículo 24 diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É pela graça e é de graça. Deus nos oferece isto sem nenhum custo para o homem. É evidente que depois que nós aceitamos Cristo, nós vamos ter que lutar para servirmos a Cristo a contento, ou de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Isaías diz que todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai, sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço. Então, a salvação, o remédio de Deus é sem dinheiro e sem preço para o homem. Foi produzido por Cristo na cruz e é oferecido a todos aqueles que creem em Jesus para resolver de uma vez por toda, eternamente, o problema do pecado.
Em quinto lugar, Jesus Cristo é o remédio que foi produzido com sacrifício. Teve que sacrificar. Muitos cientistas estão sacrificando, estudando para produzir uma vacina, para resolver o problema do Covid-19. Mas Jesus Cristo sacrificou-se para poder produzir esse remédio na cruz do Calvário. Nós lemos aí o versículo 24 e 25, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, Deus, através de Cristo, na sua morte, na cruz do Calvário, produziu esse remédio definitivo, autossuficiente, poderoso para exterminar o pecado na vida daqueles que creem em Cristo Jesus. Em sexto lugar, Jesus Cristo é o remédio de Deus que precisa ser usado com fé. Com fé. Nós sabemos que se você olha para um determinado remédio, isso eu não vou tomar porque isso não vale nada. Com relação a Jesus também, muitas pessoas ouvem falar de Jesus e dizem, não, eu não me interesso porque eu já tenho outros remédios, né? Estou tomando outros remédios para resolver esse problema do pecado. Mas nenhum outro vai resolver, é preciso crer em Jesus. Por isso que o versículo 26 e 27, Paulo nos fala de Romanos 3, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância, a arrogância do homem foi de toda excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Jactância no texto quer dizer ostentação, orgulho, arrogância. Muitas pessoas dizem, não preciso disso, não preciso desse remédio chamado Jesus Cristo para a minha vida. Então, é preciso que a pessoa creia, use realmente esse remédio, para que ele seja então curado desta pandemia chamado pecado na sua vida e que está destruindo o mundo, causa muito mais destruição do que qualquer outro vírus que possa vir à Terra. Destrói os homens pequenos, grandes, homens e mulheres de todas as idades, e destrói, traz a morte, traz então muitas vezes a violência entre os homens, o pecado, tanta destruição que o pecado traz na vida das pessoas. Então é preciso usar o remédio que é Jesus, é preciso crer. Eu creio que esse remédio aqui, Jesus, é a solução para o meu pecado. Em sétimo e último lugar, Jesus Cristo é o remédio de Deus que é autossuficiente. Versículo 28 de Romanos 3, Paulo está dizendo, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, Jesus Cristo é o remédio autossuficiente. Ele é a única solução para o problema do pecado, o único remédio para curar, então,
essa pandemia do pecado. O mundo está como está porque a maioria das pessoas do mundo tem procurado outros remédios para poder ser curado do pecado, mas o único é Jesus Cristo. Em 2 Timóteo 1:9, Paulo diz que nos salvou, falando a respeito de Cristo, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Quer dizer, Deus preparou esse remédio, para que Cristo viesse ao mundo, produzisse com seu sangue, antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Ele veio então e produziu esse remédio. Ele é o remédio exclusivo de Deus. Concluindo então, nós lemos 2 Coríntios 1:10, Paulo diz: o qual Jesus nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos a esperança que ainda continuará a nos livrar. Então é um remédio que soluciona o nosso problema em qualquer época, em qualquer tempo da existência desse mundo. Jesus é o remédio que cura a pandemia do pecado. Em Romanos 8:10, terminando, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça de Deus. Deus foi justo, aplicou a sua justiça, mas ele teve que aplicá-la em Cristo Jesus na cruz do Calvário, porque nós, pecadores indignos, sem mérito, não merecíamos a salvação, mas Jesus veio, pagou um preço na cruz do Calvário, bebeu o cálice da ira de Deus na cruz do Calvário, para poder nos curar desta pandemia chamada pecado. E quando nós cremos nele, a Bíblia fala: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tem Cristo, diz o apóstolo João na sua carta, tem vida, mas quem não tem Cristo está caminhando para a morte eterna. Creia em Cristo, receba, use esse remédio de Deus para curar o pecado na nossa vida. Que Deus nos abençoe nesse momento. Amém.